família! Que bom ter vocês aqui comigo e mais uma sexta-feira para esse... Opa, quinta-feira! Quinta-feira desse nosso encontro, gente. Eu tô um tanto cansada hoje, tô até errando o dia. Mas as quintas-feiras agora é nosso dia de encontro para que a gente possa partilhar conhecimento, para que a gente possa tirar dúvidas e também te auxiliar aí no seu planejamento de viagem. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Geisa, ou a mamãe da Emily, da Chloe, ou G Bacelar, como queiram me chamar. E há 4 meses eu tô aí viajando com as minhas pequeninas e o meu esposo pela Europa de mochila. A mochila se tornou a nossa casa. Mas desde pequenininha a gente sempre viajou. Desde quando as nossas filhas eram bebês, nós sempre viajamos com elas. E é por isso que hoje eu quero conversar com vocês sobre esse tema que é tão importante para mim, que é como criar filhos viajantes. Mas não sou eu que vou falar sobre isso nessa live. Quem vai contar a sua experiência, quem vai vir aqui compartilhar todas as estratégias que tem usado para ter filhos que são super adaptativos, que são filhos assim maravilhosos, é a Marina do perfil Eles e Eu Por Aí. Ela vai vir aqui para compartilhar a história dela e também dar muitas dicas. Tem muita coisa na história da Marina que eu tenho certeza que vocês vão amar. Deixa eu ver se ela já tá por aqui. Marina, cadê você? Me dá um oizinho. Me diz aí quando você tá pronta, que eu já quero te chamar aqui pra gente conversar bastante. Oi, mana! Oi, meu amor, pra quem não conhece, a Amanda, minha irmã, o amor da minha vida. Oi, Edinalda, tudo bem? Boa noite! Vão entrando aí, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui participando dessa live hoje, por vocês estarem disponibilizando um pouquinho aí da quinta-feira de vocês pra gente conversar. É um prazer enorme eu estar aqui conversando com vocês. Eu adoro esse momento. Vocês sabem que eu sou tagarela. E é um momento que a gente tem, assim, de estar mais próximo, né? De estar mais pertinho, de eu acompanhar melhor as dúvidas de vocês, enfim. Então, muito obrigada. Deixa eu chamar aqui a Marina, que ela já me deu um oizinho aqui. Eu também tô com saudade. Tô com muita saudade, mana. Oi, Marilu, tudo bem? Vamos chamar aqui a Marina, então, para que vocês possam conhecer e também acompanhar essa família super querida. Tô mandando aqui para ela entrar pra gente conversar. Deixa eu ver se já recebeu. Oiê! Oiê! Tá me ouvindo? Tô ouvindo. A gente tem que falar, tipo, baixinho, né? Não, bom que eles estão lá em cima, dá até pra mais, né? Vamos. As meninas dormiram. Vida demais, gente. Quando as crianças dormem, aí a gente trabalha. E assim. A gente aproveita para fazer Mas olha. boa noite, todo mundo que já está aí na live. A Sandra tá entrando. São 8 horas aí do Brasil para vocês, mas aqui pra gente é meia-noite. Você tá no mesmo fuso que eu, né? Sim, já virei abóbora, meia-noite já. Que prazer enorme estar conversando com você. A Marina agora tá em qual país? Suécia. Conta pra gente. A gente tá aqui na Suécia agora, numa fazenda, no meio de uma floresta de pinheiros. Tá frio demais. Que delícia! Aqui também tá um pouquinho frio, os canais estão congelando, daqui a pouco a gente vai conseguir até patinar nos canais, mas é gostoso, né? Eu aprendi a começar a apreciar as belezas de cada estação do ano. Eu confesso que o inverno não é a minha favorita, mas... Bem a minha, eu tenho pavor de frio, mas tá sendo gostoso, é uma experiência boa até para as crianças viverem isso pelo menos uma vez na vida, porque depois a gente foge do frio, mas pelo menos uma vez na vida para ter história para contar, tá bom. Exato. Então conta pra gente quem é você, quanto tempo você está viajando, a gente quer saber muito sobre a tua história. Então, por favor, conte um pouquinho mais sobre você pra gente. Bom, eu sou a Marina, eu sou casada, eu tenho 2 filhos piquiticos. O Matheus tem 5 anos e a Giovana tem 4 agora, fez aniversário esses dias, já tá super menina grande.
A gente está viajando o mundo já fazem 8 meses. É uma slow travel, aí uma viagem lenta, completamente lenta, sem pressa de nada, sem data para acabar. E é isso. E o que mais? Deixa eu pensar. É difícil falar da gente, né? Mas é isso, basicamente é isso. Fui Mas você comissária tá. de voo Então, por 15 anos, então boa parte da minha vida eu já passei viajando. E aí, quando parei de viajar a trabalho, agora estou viajando com a minha família. agora tá viajando para aproveitar a infância das crianças, não é mesmo? Exatamente. Aproveitar muito. Eu acho que o desejo, assim, da maioria das mães que eu conheço, que eu tenho conhecido, é justamente esse, assim, de conseguir achar um equilíbrio entre o trabalho, mas também conseguir aproveitar bastante a infância das crianças para criar bastante memórias, enfim. E ter histórias para contar. E você já tem de montão, né? 8 meses viajando, gente. Imagina. Deixa eu fazer uma pergunta para quem está acompanhando a gente. Você já se imaginou viajando com seus filhos por 8 meses, assim, sem parar? Assim, eu sempre sonhei viajar desde quando eu nem era casada. Mas te confesso que fazem 8 meses, mas parece que já fazem uns 3 anos, assim. Porque aconteceu tanta coisa nesse período, coisas que a gente nem imaginava que iam acontecer. Estar aqui na Suécia, por exemplo, é uma coisa que a gente nem imaginava. Foram oportunidades que foram entrando assim na nossa vida para transformar a viagem em uma coisa ainda muito mais incrível do que a gente tinha planejado. E é muito doido isso, porque esses 8 meses, com certeza, parece que já foram uns 3 anos. É muito doido. E eu acho bastante, é bem fácil conseguir isso quando você viaja, tipo, de motorhome. Eu vejo as famílias viajando de motorhome, mas quando você se tem só a mochila e, tipo, tudo que você tem é realmente na mochila, é um pouco mais desafiador, não é? É muito. É porque é engraçado, porque às vezes vendo, né, conteúdo de viagem da galera mesmo que viaja, assim. Ah, tô viajando com mochilão, viajando sozinha com mochilão, viajando de casal com mochilão. Eu falo, gente, a gente viaja com 2 mochilas e 2 crianças. Viajar de mochilão com criança é muito mais desafiador. Mas eu acho também que te dá uma liberdade maior. Não, Porque quando você tá de carro, você tem que seguir ali tipo, um trajeto. Você tá viajando slow travel, mas quando você tá viajando de mochila, você tem aquela facilidade. Tipo, se você quiser ir do norte pro sul, tipo, num é dia, você muito mais. faz. E tá tudo bem, tá tudo certo. Você tem essa E a gente liberdade maior, né? aprende a não acumular coisas também, né? Tipo, você passa a ver o quanto as coisas não são tão importantes assim. Tipo, eu consigo ter o que cabe na mochila. Então é sobre aquilo, tipo, eu vou valorizar aquilo que tá na mochila. Tipo, é importante. Maravilhoso. Olha, a gente tem muitos assuntos para falar com a Marina. Eu quero depois que ela volte aqui. Ela também já me convidou para no perfil, porque a gente tem muita coisa para falar. Mas então vamos focar aqui no assunto que é o assunto dessa live hoje. Porque eu quero que a gente quebre alguns tabus, assim, né? Porque muitas pessoas, quando falam, ai, vamos viajar com os filhos, falam, nossa, mas que perrengue é viajar com criança. Ai, que coisa. E não precisa ser assim, né, Marina? Os nossos filhos, eles adotam muito o comportamento que a gente acaba utilizando ali com eles, né? E muito também de como a gente se comporta. Eles olham e tem aquilo como exemplo, né? Então, hoje a gente veio aqui para conversar com vocês sobre como criar pequeninos viajantes. E é super importante, porque qualquer criança pode ser um pequeno viajante, até para quem não está viajando. Tipo, seu filho não precisa necessariamente estar fazendo uma viagem que nem a nossa, por exemplo, tipo uma viagem pelo mundo sem uma data determinada. Ele pode se tornar um pequeno viajante estando em casa. Você vai preparar uma criança que vai ser um adulto que vai saber viajar, porque tem muito adulto que não sabe também. Então é um assunto bem importante, até para quem não está planejando viajar. Tipo, é muito importante ter um filho que saiba se adaptar a uma viagem, até para ele ser um adulto que sabe se virar numa viagem, por exemplo. Assim, é importante. E aí você tem uma experiência de mais de 10 anos, né? Como comissária, então você começou realmente a observar o comportamento das crianças. Conta como foi isso? Como que aconteceu? Como que você percebeu essa diferença entre os pais que preparavam os filhos para viagem, e os pais que não preparavam os filhos para Então, viagem? a história é meio doida, vou começar do começo para vocês entenderem, não acharem que eu sou muito doida em relação a isso. Que nem eu disse, eu fui comissária por 15 anos.
Só que antes de ser comissária, eu fui fazer um intercâmbio. Eu morei 1 ano e 3 meses em Nova York. Eu fui ser babá lá. E eu cuidava de 2 crianças. E até então eu não tinha filho, nem planejava ter filho e nada. Eu cuidava de uma menininha de 6 anos e um menininho de 10 anos. E eu nunca tinha tido tanto contato assim com uma criança, tipo, criar uma criança. Eu não sabia como isso funcionava. E foi lá que eu aprendi como não criar uma criança. Então, tipo, eu fui ser babá de crianças e aprendi como não criar filhos. Lógico, a cultura é muito diferente, né? Tipo, as pessoas criam os filhos de uma forma diferente, a mentalidade, cultura, tudo é completamente diferente. Mas tem pontos que, crenças, que a gente cresce tendo no Brasil que não existe fora e eu peguei isso para mim e disse, quando eu tivesse filhos, não vou criar assim. Enfim, eu cuidava dessas 2 crianças lá em Nova York e a gente foi fazer uma viagem. Eu fiz uma única viagem com eles. Foi a primeira e a última, porque foi completamente traumatizante. A mãe das crianças me convidou para fazer essa viagem. Eles iam para um lugar, eu não lembro o nome da cidade ali, mas é um lugar que tem a fábrica da Hershey's. Tipo, eles iam ficar num hotel incrível e tudo mais. Eu falei, gente, eu vou, né? Ela me convidou. O que tem de mais? Fazer uma viagem com 2 crianças. Tipo, vou. A gente foi, o hotel era incrível. A gente foi na fábrica da Hershey's e foi um inferno. As crianças deram muito trabalho. Assim, eles já eram muito bagunceiros em casa, enfim. Só que na viagem, eles, tipo, as 2 crianças pareciam umas 10 que transformavam o dia num verdadeiro inferno. Então ali eu assinava embaixo. Qualquer pessoa que falasse para mim viajar com criança é impossível, é difícil, eu assinava embaixo. É mesmo, não dá, não façam, não vão. Deixem seus filhos em casa quietos. Então, tipo, eu realmente fiquei traumatizada ali. E aí eu morei lá esse 1 ano e 3 meses. Foi uma experiência maravilhosa. Aprendi muita coisa ali. E voltei pro Brasil e voltei a voar novamente. Eu tinha voado antes, tinha sido mandada embora na época, fui fazer esse intercâmbio, voltei pro Brasil e voltei a trabalhar na aviação. E aí, teve um voo muito específico, que eu me lembro desse menininho até hoje, assim, o nome dele era Gabriel. Ele entrou no voo e ele tinha 9 anos. Ele era extremamente educado. E o menino entrou no avião, tipo, com uma educação e de dar um boa tarde. E ele foi e sentou no assento dele. Tipo, ele mesmo achou onde era o assento dele. E sentou e colocou o cinto todo bonitinho, a bolsa embaixo do assento da frente. E isso, aos olhos de uma comissária, é tipo assim, muito mais que encantador. Porque muito adulto dá muito mais trabalho. Então, tipo assim, quando eu vi aquele menino, eu falei, gente, essa criança não existe. Da onde surgiu essa criança? E ele estava com o pai e com a mãe. E eu fui conversar com eles. E eu era caruda, eu chegava para conversar e saía perguntando, não tava ninguém, não. Nunca fui a comissária muito padrão, que tinha que manter as etiquetas ali. Eu sempre fui descarada. E eu cheguei e comecei a conversar com essa família e eu elogiei demais o menino. Eu tava realmente impressionada com a educação dele e todo o comportamento que ele teve ali no voo. E aí a família falou, não, ele é assim desde pequenininho, a gente viaja com ele desde muito pequeno, a gente sempre ensinou ele, deixou muito claro como que funcionam as coisas no voo, então ele sabe que ele vai entrar aqui, ele vai ter que pôr o cinto, ele sabe que ele vai ter que se comportar, e tipo, e eu passada, assim, vendo tipo o negócio, falei, gente, eu não acredito que uma criança dessa existe, porque até então, a minha visão de criança viajando era um caos aéreo, tipo assim, e aí eu fiquei impressionada com aquele menino. E depois desse voo, eu comecei a perceber outras famílias. Então, entrava a família que a pessoa estava indo viajar, mas já estava querendo voltar, porque já sabia que ia se estressar a viagem inteira. E aí eu conversava com essas famílias também. Acabou que eu meio que analisei famílias durante quase 10 anos. Então, eu ficava percebendo realmente a atitude das famílias, o que elas faziam durante o voo, o que elas conversavam ali. Muitas famílias iam lá conversar com a gente, perguntar alguma coisa sobre o destino. Então, eu aproveitava as oportunidades e perguntava muita coisa. E eu comecei a perceber que tinham padrões.
que independente da família ser uma família com condições financeiras, por exemplo, que pode ser um pré-julgamento, tipo, uma criança que viaja desde pequena porque tem uma certa condição financeira, pode ser que seja mais flexível a viagens, ela aprendeu desde muito nova. E não, eu percebi que não era isso. Não vinha de quanto a família tinha financeiramente. Vinha de educação mesmo, de chegar na criança e falar antes. A gente vai viajar, a gente vai entrar no avião vai ser assim, assim, tem que ser assim. Eu tive diversos cenários assim de famílias. Eu cheguei a tem uma história que eu acho que é até bacana a gente falar disso, lembrei disso agora, acho que é muito interessante. Eu salvei uma criança de se machucar, ela ia se machucar muito feio, porque simplesmente o avião começou a balançar, o que é uma coisa perigosa. Assim, é perigoso desde que você não faça o que estão pedindo para você fazer. Se você estiver sentado com o cinto, tranquilo. O pai da menina tirou o cinto dela e falou para ela ir no banheiro. Na hora que estava balançando, estava balançando muito, não era pouco. E o bonito estava lá sentado com o cinto dele e a menininha falou que queria fazer xixi. Ele simplesmente tirou o cinto dela e mandou ela ir lá para trás para ir no banheiro. E na mesma hora que eu vi a menina levantando, eu comecei a gritar literalmente, para ela voltar e colocar o cinto, tipo, gritando. E o pai brigando comigo, porque ele queria que ela fosse no banheiro. A hora que a menina começou a chegar perto de mim, eu segurei ela pela cintura. Foi assim, sabe? Tipo, na hora você vê que vai dar ruim, você só faz o negócio. Eu segurei ela pela cintura, a menina ia voar longe, de uma forma que ela ia se machucar. E não era pouco. Então, tipo assim, depois eu fui conversar com esse pai, ele de verdade, ele brigou comigo, ele me culpou, tipo, mesmo salvando a filha dele, ele brigou, discutiu muito comigo, o que era muito normal, tipo, sempre discutiam comigo. Se eu atrasava o voo, a culpa era minha, se estava chovendo, a culpa era minha, era sempre a culpa era minha. E aí ele discutiu comigo. E eu tentando explicar para esse pai que se ela queria ir no banheiro, independente, ela fizesse na roupa. Eu preferia que ela fizesse na roupa, ficasse com vergonha e ele não tivesse outra roupa para pôr do que ela se machucasse. Só que, infelizmente, tem um adulto por trás que tá limitado nele ali. Então, ele não explicou para essa criança que no avião, em alguns momentos, poderia ser que balançasse. E se balançasse, ela não ia sair do assento dela. Então, tipo, um preparamento antecipado. Você não precisa entender de avião para você saber que um avião balança e que você precisa ficar com cinto. Isso passa na TV, qualquer pessoa tem acesso. Então, tipo assim, o educar mesmo, preparar a criança para aquilo. Tipo, a gente vai entrar no avião. Você quer ir no banheiro antes? Vamos no banheiro antes? Tipo, o preparamento. Preparamento é ótimo. A preparação. A preparação. E não só de um avião, por exemplo. Acho que a gente vai falar disso um pouco mais pra frente na live, mas eu nunca tinha viajado de cruzeiro, por exemplo, e eu consegui preparar os meus filhos antes de fazer um cruzeiro. Então é tudo você buscar informação e preparar o teu filho para aquilo. E eu o que é muito legal. Pode falar, desculpa. Que é muito legal, assim, a gente tá falando sobre avião, mas a gente já vai passar, na verdade, para a viagem como um todo, né? Como os dias que você vai falar lá. Mas hoje em dia, por exemplo, existe uma polêmica até na internet, tipo, quando vê crianças chorando dentro do voo e batendo, esperneando, falando, porque as crianças são assim, são assadas, eles deviam fazer cabines diferentes no avião, um para as famílias com criança e outra para os adultos. E não precisa ser assim, gente. Você, assim, eu acho que a gente precisa partir do pressuposto que toda vez que a criança passa por uma experiência nova ou que seja diferente da rotina que ela está habituada a ter no seu dia a dia, é esperado que ela tenha comportamentos diferentes. Mas a partir do momento que toda vez que você for tirar a sua criança da rotina ou que ela vai ver uma nova experiência, se o pai senta e conversa, filha, olha,
Daqui a tantos dias a gente vai fazer uma viagem, vai ser assim, 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 é legal. A gente vai para essa viagem de avião, no avião a gente faz. E aí começa a explicar isso de uma forma lúdica e vai fazendo essa preparação, né, que você tá É falando. o preparo, é o educar mesmo, né? Você evita muito de você passar por esse estresse, né? Porque a criança, ela é um ser como um humano. Se você sentar, como um adulto, né? Se você sentar e você explicar as coisas para ela, conversar com ela, ela vai entender, gente. A criança tem cognição para isso. Criança nenhuma, não existe criança na face da Terra que nasça sabendo viajar. Ninguém nasce sabendo viajar. A gente não sabe. Não é uma coisa E a natural. criança nasce, ela é um livrinho em branco. Ela vai saber o que você ensinar para ela. Infelizmente, na escola não vão ensinar ela a viajar. E se você não falar sobre viagem em casa e estimular o interesse da criança sobre isso, quando você simplesmente pegar ela, que nem você tá pegando a tua mala e indo levar a viajar, você vai passar por situações que você não quer. Se você não Exatamente. prepara, muitas famílias fazem isso. Eu conheço várias famílias próximas que fazem isso, que simplesmente programa a viagem, a criança não tá nem sabendo o que vai rolar, nem para onde vai, nem por que vai, nem para por que aquilo existe. A pessoa faz a mala, pega o filho e fala: hoje a gente vai viajar. Tá, mas e aí, na cabeça dessa criança, o que é uma viagem? Para que serve uma viagem? O que ela vai fazer ali? Tipo, você vai tirar ela da casa dela, do conforto dela, da zona de conforto dela ali, vai levar ela para um lugar que ela não faz ideia por que vai ser bom. Todo mundo quer saber por que vai ser bom fazer alguma coisa, independente seja viagem ou não. A gente grande, a gente quer saber. Tipo, vai para academia, eu vou para academia por quê? Vai ser bom para mim por quê? E para criança é a mesma coisa, entendeu? Tipo, ela tem que ter um real motivo de, vou viajar, legal. Eu já entendi que viajar, eu vou sair da minha casa e vou para um outro lugar. Mas esse lugar vai ser legal por quê? O que vai ter de bom lá? Eu vou me divertir? Eu não vou gostar? Por que vai ser legal? Tipo, tudo isso, toda essa antecipação, isso tem que ser passado para a criança com muita leveza, tipo, deixar ele muito instigado, com muita vontade de querer fazer. Porque a hora que chegar a hora da viagem, ele sabe que ele vai para um lugar diferente, porque vai ser legal, porque lá vai brincar e vai ter parquinho, e porque ele vai, sei lá, num museu ver não sei o quê, ou ele vai no parque fazer alguma coisa, ou ele vai para um hotel que vai ter piscina. Enfim, não importa. A viagem pode ser simples, pode ser uma viagem de final de semana para ficar na casa de uma amiga no interior, enfim, qualquer viagem. Tudo tem bons motivos para serem ensinados para essas crianças, para na hora elas quererem ir com bons olhos e não ir com medo do que ela vai encontrar lá. Porque quando ela tá com medo do que ela vai encontrar lá, ela vai te dar trabalho. E ela não vai dar trabalho porque ela quer te dar trabalho, ela vai te dar trabalho porque ela não sabe o que vai acontecer com ela, tipo, se vai ser bom, se vai ser ruim. Você explicou isso direito para ela? Então eu comecei a perceber que as pessoas que viajavam com crianças muito bem, tipo, que não davam trabalho, que você via que a família estava indo. Família Doriana indo viajar. Comecei a perceber que essas famílias Doriana, que a gente só vê no Instagram, que é geralmente assim, que essas famílias que a gente, né, sabe que existe, mas nunca viu, era esse pessoal que realmente ensinava, que pegava esse tempo para sentar com a criança e falar: olha, esse lugar é ali, tipo, ele é longe de casa, a gente vai assim, e vai ser assim, e vai ter isso. O que você quer fazer lá? E perguntar mesmo para a criança, lógico, independente da idade, né? Tipo, tem tudo isso. Mas chegar na criança, por exemplo, as meninas, tua filha de 3 anos, se você chegar para ela e falar: filha, o que você quer fazer lá? Ela vai te dizer, nem que seja eu quero ir pro parquinho, mas ela vai te falar o que ela quer fazer. E se você falar para ela, então tá, você escolheu que a gente vai pro parquinho. Então na viagem a gente vai procurar e vai num parquinho. Na cabeça dela já vai ser incrível, porque ela te ajudou a escolher uma coisa para fazer na viagem e ela sabe que ela vai quando ela chegar lá. Isso é outro ponto importante. Quando a criança ela se sente participativa, quando ela sente que ela está sendo útil, que ela está fazendo parte do seu planejamento, ela se sente. Isso torna a viagem muito mais agradável. Outra coisa que agora me lembrou assim, né? Uma coisa que eu tenho usado de estratégia, eu acredito que você também tem usado de estratégia por aí, é o Google Maps.
né? Então, hoje em dia, toda vez que a gente vai viajar para algum lugar, eu mostro para a criança no mapa do Google, no Google Maps, eu mostro, olha, a gente está indo para cá. Vamos ver o que tem de interessante aqui hoje, porque ali é muito didático, né? A gente consegue ver as ruas, o que tem ali, elas vão andando como se fosse um navegador ali, enfim. E aí elas vão começando a colocar na cabecinha dela, olha, mamãe, que legal isso aqui, olha, mamãe, a gente vai encontrar isso aqui, olha isso aqui. Então, você fazer isso, a criança se sentir parte do processo também é muito importante para que você, quando você chegue no local, não só dentro do avião, né? Agora, falando também sobre o que você vai viver ali, para que também sejam dias agradáveis que você passa com a criança, para que você passe com a criança durante a viagem. Agora, você falou pra gente que você já está viajando há 8 meses, né? Com seus filhos. Que coisa linda! Me conta, quando você começou a preparar os seus filhos para essa viagem assim tão longa? Então, a gente começou a preparar eles, ensinar eles o que era viajar e mesmo criar uma rotina que fosse bem flexível para a gente durante uma viagem, desde que eles estavam na maternidade. Mas a gente começou a preparar literalmente para essa viagem que a gente está fazendo hoje, pelo menos uns 6 meses antes. Porque não é um tipo de viagem que você resolve de uma hora para outra, a gente já tinha resolvido há bastante tempo. Então eu e meu marido, a gente já estava se planejando para essa viagem, se preparando para isso, e a gente começou a introduzir as crianças nesse processo. Lógico que é engraçado, porque depois que a viagem começou, muita coisa mudou. Tudo que a gente tinha planejado já não era mais o que a gente tinha planejado, mas eles sabiam que a gente ia sair da nossa casa no Brasil, que a gente ia viajar, ia passar por outras casas, outros países, ia fazer outras coisas. E a gente começou a introduzir isso neles, de perguntar para onde eles queriam ir. E lógico, como a gente sabe que a criança pode responder, o Mateu, por exemplo, ele responderia que ele queria ir para os Estados Unidos. Agora ele está numa vibe Japão, que qualquer coisa ele fala que quer ir para o Japão. Então, a gente sabia que não ia para o Japão, no primeiro momento não era nenhum planejamento, ou Estados Unidos, porque o meu marido não tem visto. Então, a gente perguntava de uma forma que fosse direcionar ele a um lugar que a gente ia. Então, tipo, a gente perguntava já meio que intencionalmente oferecendo opções válidas para ele escolher opções válidas. Mas poucas, né? Entre esse e esse, qual é que Entre você esses quer? dois que a gente vai de qualquer jeito, qual que você quer? Mas para ele estava escolhendo. Exato. E o nosso primeiro destino, assim mesmo, foi a França, porque a gente queria muito ir para Disney, era um sonho meu, sempre foi ir para Disney. E a gente foi para Euro Disney, né? Então, tipo, a gente começou a rodar em volta disso, assim, tipo, vocês querem ir pra Disney? Tipo, eu mostrava vídeos. E às vezes eles nem estavam tão interessados, eu colocava vários vídeos da Disney, ficava colocando Mickey que eu amava. E eu, olha, a gente vai pra lá, a gente vai estar lá, a gente vai ver eles lá. E aí a gente foi inserindo isso neles. A gente começou a nossa viagem num cruzeiro, então foi extremamente importante vincular esse tipo de viagem para eles, porque ia ser muito novo. Eu te confesso que a gente tinha muito medo de como ia ser, por conta dos comentários das pessoas, enfim. O fato de um cruzeiro e todo mundo dizer que balança, e seriam 18 dias dentro de um cruzeiro com criança. Então, chega uma hora de tanto que as pessoas falam, a gente começa a criar um medinho interno, assim, que fala, será que é isso mesmo? Então, a gente tinha essa preocupação. Então, a gente começou a falar sobre cruzeiros para eles de uma forma bem sutil, mas de colocar vídeo. E aí eles viram que no cruzeiro tinha piscina, e tinha toboágua, e tinha atividade para fazer. Então, quando a gente chegou realmente no dia do cruzeiro, que foi a hora que a gente se despediu ali dos meus pais e do padrinho deles, eles estavam tão empolgados, mas tão empolgados com aquele momento, que eles estavam vendo aquele navio gigantesco atrás deles, que eles não estavam nem aí, que eles estavam indo embora, que eles estavam se despedindo dos avós e do padrinho. Eles só queriam saber
que eles queriam entrar no cruzeiro, independente do que acontecesse. Então a gente fez todo um preparo de deixar eles muito instigados para aquela experiência, que quando chegou na hora, eles não deram trabalho de nada. Eles só aproveitaram. E foi maravilhoso. Então foi o preparo mesmo. A gente preparou, com certeza deu uns 6 meses antes. A gente começou a inserir informações, vídeos e coisinhas do tipo. Coisa importante para eu falar para vocês, gente, é que a Marina tá falando aí que ela veio para cá, para Europa, de cruzeiro. E aí, acho que a primeira coisa que vem na cabeça, você, nossa, que rica! Tô rica, meu povo! Tá rica, tá rica. Mas a Marina também tá numa vibe de... Ela tá fazendo uma viagem slow travel, só para contextualizar todo mundo aqui. Uma viagem, né, que não tem hora para acabar, e ela tá indo aos pouquinhos, e ela vai fazendo o roteiro dela aí conforme as oportunidades vão aparecendo, até porque a Marina também usa uma das plataformas que a gente utiliza de acomodação gratuita, e a gente já vai chegar nisso aí. Mas, então ela tem também esse propósito de estar viajando, mas também com economia, com sabedoria. E aí eu quero agora que você me conta, como foi isso? Saiu mais barato? Porque não é a primeira opção, né? Quando você pensa de vir do Brasil para a Europa, o cruzeiro não é a primeira opção. Geralmente você já pensa assim em olhar a passagem aérea, porque você sabe que você vai ter que atravessar um oceano. Como foi que você chegou? Quanto você conseguiu economizar aí nessa viagem? Conta pra mim. Então, é engraçado que quando a gente escuta assim, foi de cruzeiro, nossa, rica, né? Tava querendo gastar. Na verdade, não. A gente fez o processo contrário. A gente queria economizar muito. E a gente começou a pesquisar opções. E a gente começou pesquisando o voo mais barato. A gente queria chegar na Europa. Então, do Brasil para a Europa, o voo mais barato que sempre aparecia pra gente era Portugal. E era uma opção, se a gente não encontrasse nada, era isso que a gente ia fazer, um voo para Portugal, começar a nossa viagem dali. Só que aí eu encontrei uma promoção muito legal, e não só por conta de promoção, geralmente, não vou dizer sempre, mas geralmente fica, se não ficar o mesmo preço da passagem aérea, vai ficar um pouco mais barato. Depois desse período pesquisando, eu vi que é mais ou menos isso. Como as crianças pagam a passagem de avião, seriam passagens para 4. A gente foi pesquisar o cruzeiro e estava com uma promoção que criança não pagava. Então, por mais que o ticket não fosse um valor baixo, ia dar 6 mil reais mais barato que a nossa passagem de avião para Portugal, que já era o trecho mais barato que a gente estava olhando. Sim. A ideia não era ostentar um cruzeiro. Estamos indo para a Europa de cruzeiro e é isso. Estamos ricos, estamos indo embora do Brasil. Muito pelo contrário, a gente estava em busca de economizar mesmo. Então, além desses 6 mil reais que a gente economizou com o bilhete, a gente tem que considerar que foram 18 dias dentro de um cruzeiro, então é hospedagem, alimentação, todo o entretenimento, né? Seria esse transporte aí. Seriam 18 dias de economia. Então, esses 6 mil reais foi só o começo da economia. Tipo assim, a virgulazinha ali do começo. Porque se a gente fosse pensar que... Se a gente fosse ficar 18 dias na França, por exemplo, nossa, a gente teria gasto muito mais que isso. Então, além da economia absurda, foi uma experiência maravilhosa. As crianças amaram. A gente já prometeu para eles que quer fazer outros cruzeiros, porque eles sempre falam dos cruzeiros e sentem saudades das tias lá e tudo mais. Então, foi por economia. A gente veio para a Europa de cruzeiro por pura economia. E é muito doido, porque quando a gente descobriu que ia sair tão mais barato, você fica se achando, tipo, descobriu o Brasil, né? Tipo, nossa, como ninguém sabe disso? Tipo, meu, é muito incrível. E no cruzeiro a gente conversou com outras famílias, casais e até pessoas brasileiros que moram na Europa, que só fazem isso. Sempre que eles vão para o Brasil, eles vão de cruzeiro, e quando eles voltam para a Europa, eles voltam de cruzeiro. Então, a gente conversou com um rapaz, o Marcos, ele já tinha feito uns 7 cruzeiros, assim, tipo, vindo do Brasil para a Europa. Ele mora muito tempo na Europa. E ele não ia de avião de jeito nenhum, porque ele falou que sempre sai mais barato fazer esse trajeto de cruzeiro. E ele vem descansando, e ele vem aproveitando, e é festa, e ele é solteiro, jovem. Então, tipo assim,
já é sensacional para quem tá solteiro, para quem vai de família é incrível. Então, assim, é bom para todo mundo. E realmente, eu não sei porque isso não é tão falado, né? Tipo, mas ainda assim, muita gente já faz isso. Para economizar mesmo, não por o luxo, para economizar. Eu acho que a gente tem assim, essa crença de que o cruzeiro é mais caro, então muita gente acaba nem precisando dessa opção, já vai ali no avião e tudo. E o legal é que além de você economizar, eu lembro também que eu já acompanho a Marina, tá? Há um tempo. Eu lembro que você passou em outros países também, né? Porque o seu no final era França, mas acho que você parar em Portugal, na Espanha, então, Sim, tipo, e passou ali no Brasil, a gente passou pelo Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza. Olha só. E é bom que todos você tem tempo de conhecer, então você fica pelo menos algumas horas ali, então dá para conhecer, fazer os passeios. E aí a gente passou na Espanha, eu não vou lembrar o nome dos lugares exatos, eu sou péssima. Espanha, Portugal, Reino Unido, e aí a gente parou na. Se eu estiver falando alguma coisa errada, meu marido tá na live, já coloca nos comentários aí, porque é ele que é o bom de lembrar os lugares. Aí a gente passou pelo Reino Unido, e aí depois a gente desembarcou na França. Isso. E agora, como foi as crianças passarem 18 dias dentro do cruzeiro? Porque a gente estava falando sobre a experiência no avião, né? Que você passa ali algumas horas, né? Umas 7 horas quando você faz uma viagem do Brasil para cá, 7, 8 horas, dependendo do destino que você vai. Mas conta para mim, então, como foi Aí ele lá, essas crianças? Aí, tá vendo a live. Eu tava testando pra ver se ele tá acordado vendo a live. Então, foi incrível. Menina do céu. Eu acho que se um dia a gente não tem planos de voltar pro Brasil, mas se um dia a gente voltar, certamente vai ser de cruzeiro. Olha só. Os meus pais, quando vierem visitar a gente, a minha mãe já falou que só vem se for de cruzeiro. Oh! Então eu já tô convencendo todo mundo, a família já sabe que é esse o esquema. Foi muito bom. Eu, lógico, tinha pesquisado tudo que tinha no cruzeiro de trás para frente no site deles, mas eu não imaginava que era tão incrível para criança. Lógico, tem muitas atividades para quem tá solteira, os casais, tem muita festa à noite, muita coisa. Mas para criança é surreal, porque tem atividade o dia inteiro. Tem tipo um clubinho, um mini club. Olha lá, minha mãe, olha lá, tá vendo? Me aguarde. Me aguarde. Ela só vai se for de cruzeiro, ela já falou. Olha. Mini club, você coloca teu filho lá, tipo, meu, os funcionários são surreais, assim, a gente não teve problema com nada. A Giovana não gostava de ficar no mini club, ela ainda, né, era menorzinha, ela ficava com medo da gente sumir. Ela tava nessa fase meio que medo dos pais, tipo, largarem ela lá e ir embora, sei lá, desaparecer. Então ela não ficava, apesar de querer muito, porque o Matheus ficava, ela ficava louca para ficar, mas não ficava. Uhum. E o Matheus acordava de manhã, já quero ir, por ele nem tomava café da manhã. E aí, se deixasse, ficava lá o dia inteiro também. Porque era atividade, brincava, videogame. E as crianças, cada uma no seu idioma. Então, ali que ele começou a ter esse contato com a troca de culturas, que já foi muito legal e foi um ponto mega importante. Porque como a gente estava preparando essa viagem, e a gente sabia que ia ser um período longo, a gente queria que eles fossem sentindo aos poucos, não fosse só um baque, tipo assim, chegamos, é aqui, acabou. Então, eu acho que o cruzeiro foi muito importante, porque ele começou a perceber que tinha amiguinhos que falavam idiomas diferentes, e eles super se comunicavam, não me pergunte como, mas eles super se entendiam. Ele começou a perceber que as comidas aos poucos foram mudando, porque quando a gente estava no Brasil ainda, no cruzeiro tinha muita comida brasileira, feijoada, pão de queijo no café da manhã. E aos poucos isso foi mudando, assim, conforme foi saindo do Brasil. Então eles foram percebendo que tinha alguma coisa mudando, eles começaram a perceber que as pessoas em volta falavam outro idioma. Então foi sendo gradual, assim. Quando a gente chegou na França, eles já tinham clareza de que tinha uma coisa diferente. Então foi muito bacana esse período. É muito gostoso. Não balança, como dizem. Tipo, eles não tiveram problema com isso, não passaram mal. Pra dormir era ótimo.
Olha, eu só tenho elogios. Eu já falei pro meu marido que o Matheus, principalmente, ele tinha que ser garoto propaganda da MSC, porque ele, Ficou. tipo, defensor total, tipo, acho que não tem quem faça ele falar mal de Cruzeiro, ele é apaixonado, ele gostou muito. E para uma primeira experiência nossa, eu nunca tinha feito Cruzeiro, meu marido também não. Gente, eu não tenho o que falar mal, foi maravilhoso, assim. Viagem com filhos de vocês de Cruzeiro, que eles vão amar, não tem como, Não não tem... tem como, é incrível, é incrível. Importante você falar sobre isso, porque aí vem outra questão, né? Sobre as nossas atitudes na relação de preparar os nossos filhos. Às vezes a gente tem medo de fazer, né? Como você falou assim, eu tive até um medo no início, mas né, fui mesmo assim introduzindo, preparando. Você chegou a me comentar também que você não deixava chegar nenhum comentário negativo perto de você, que é outra coisa, porque o que acontece? A criança ela absorve muito o que a gente fala. Então, se você fala, ai, vai ser ruim, olha, vai balançar, e talvez você fique assim, assim, assado. Isso já pode começar a criar na criança aquela coisa assim, tipo, aquele medo. Ela vai absorvendo o medo que você tem, ela começa a absorver. E aí, a sua experiência, que deveria ser uma experiência super positiva, como foi a sua, para o seu filho, se você né, começar a colocar tanto medo de que essa experiência pode ser uma experiência desagradável, ele vai absorver tanto isso que a experiência realmente vai ser uma experiência Ele desagradável. vai chegar pronto ali para já ter uma experiência daquela ruim, né? Então ele já vai chegar pronto para aquilo. Fora a energia que vai estar toda envolvida naquilo, toda aquela preocupação, aquela ansiedade da criança, vai gerar. E foi muito isso mesmo. Minha mãe tá aí, ela não me deixa mentir. Eu proibi ela e o meu pai de falar qualquer coisa sobre Cruzeiro balançando, que eles iam passar mal. Tipo, eu proibi eles de falarem qualquer coisa desse tipo perto deles. E realmente, eles chegaram no Cruzeiro e eles nem imaginavam que poderia balançar, que eles poderiam passar mal. Tipo, eles estavam prontos para aproveitar. É o que pudesse acontecer, lógico, pode acontecer. A criança pode ser mais sensível ao balanço, apesar de a gente ter achado que é muito pouco, mas sabe, são consequências. Lógico, você está preparado para aquilo, mas você não precisa preparar a criança para aquilo. Tipo, se acontecer, você vai contornar a situação e vai resolver da melhor forma. Mas você não precisa antecipar que ela vai passar mal, que vai ser ruim, que vai não sei o quê. Só antecipa que vai ser bom. Se tiver coisa ruim no caminho, depois você dá um jeito lá na hora. Vou responder aqui a família Zac, está perguntando se a live vai ficar salva. Sim, a live vai ficar salva. Eu tenho o costume de deixar a live salva, porque eu sei que pessoas estão nos acompanhando em diferentes fusos horários e eu quero que todo mundo possa assistir e absorver mais esse conhecimento. Mas é muito importante também que vocês fiquem aqui no ao vivo com a gente, porque é quando a gente consegue tirar as dúvidas de vocês, né? Então, participem, tirem suas dúvidas, escrevam aqui para mim que eu tô lendo tudinho, a gente vai amar responder todo mundo, não é mesmo, Marina? Sim, eu tô só vendo as carinhas conhecidas aí entrando. Agora, voltando sobre o que a gente estava falando, né? Eu acho que os pais terem uma atitude muito positiva sobre tudo que pode acontecer é muito importante justamente para isso, né? Porque se você já vier, que nem você falou, né? Se você já vier com aquela negatividade, com aquela, nossa, acho que vai ser um perrengue, acho que vai ser difícil. Nossa, essa criança vai passar mal nesse negócio. Essa criança não vai parar quieta. Ih, conheço meu filho, essa criança não vai quietar. Gente, realmente, a possibilidade da criança não aquietada, ela passar mal, vai ser muito grande. Agora, se você falar assim, não, a gente vai tirar isso aqui de letra. Olha, vai dar tudo certo. Não, vamos lá. Olha, se acontecer, mamãe tem um remedinho aqui. Ah, tá sentindo assim? E você saber contornar, porque a criança, a ideia, quando a criança, ela vai copiando muito, né? O que a gente vai fazendo. A atitude, ela vai modelando aquelas atitudes que a gente tem em frente a cada coisa que a gente vai vivendo, né? Sim, não, é super importante. Até porque é uma coisa engraçada, mas é muito real, assim. Vou dar um exemplo aleatório, por exemplo. Ah, o meu filho, quando a gente vai viajar, ele não come direito. Mas na tua casa ele come direito? Porque assim, a gente fica numa expectativa muito grande em cima da criança. Tipo, se em casa ele não come direito, por que você acha que quando ele for viajar, ele simplesmente vai se transformar numa outra pessoa e ele vai comer direito? Então a gente meio que fica numa expectativa muito grande em cima da criança em relação a várias coisas. Se o teu filho não dorme bem quando ele tá numa cama diferente, seja na casa da avó ou na casa de um amigo, alguma coisa assim ali próximo, por
que você acha que num hotel ele vai dormir como um anjo numa cama diferente? Tipo, a gente não pode ter tanto essa eu não fugiu a palavra, assim, mas a gente não pode tanto, tipo, querer tanto da criança, porque tá viajando, ela tem que ser perfeita. Tipo, não existe. Cria uma expectativa muito alta, né? É porque a criança, independente se ela tá na tua casa ou se ela tá viajando, ela vai ser a mesma criança. Certo. Então, o que ela faz na tua casa, ela vai fazer na viagem. Então, se você quer que na viagem ela age de uma determinada forma, você tem que ensinar essa criança a fazer isso em casa. Então, não culpem a viagem, tipo, que a culpa é da viagem. Ah, quando a criança vai viajar, ela é um caos. Que nem eu dei o exemplo das crianças que eu cuidava. Em casa, eles davam trabalho. Eu devia ter imaginado que na viagem eles dariam. Porque eu não tinha uma experiência. Então, eu imaginei que seria legal. Porque, tipo, eles iam numa fábrica de chocolate. Tipo, eu imaginei vai ser muito bom. Uhum. Só que não, eles agiram do jeito que eles agiam em casa. Então, é muito isso, assim, não ter essa expectativa tão grande em cima da criança e ensinar mesmo ali, é a hora, é ali na tua casa, tipo, independente. Você tá na tua casa, você tá explicando pro teu filho, para quando chegar lá na viagem que você não tá nem planejando, chegar lá e ser incrível, assim, tipo, mesma coisa de cruzeiro, mesma coisa de avião, mesma coisa de qualquer coisa relacionada à viagem aí, sei lá. Eu acho importante também é você explicar o que vai acontecer também durante o dia, porque às vezes as crianças elas percebem que durante a viagem elas estão total fora da rotina que elas são acostumadas a levar, né? Então, quando você está em casa, você tem rotina, você faz primeiro isso, depois isso, depois isso, depois isso, né? Talvez não tenha horários rígidos, seja uma coisa flexível e tudo. E aí, quando viaja, fica aquela coisa assim, ó, pode fazer tudo o que você quiser. E calma. Agora, né? Pera jaca, vamos lá. Esse pode fazer tudo que você quiser, para criança, pode assim também criar uma confusão. Assim, peraí, como é que é isso, né? Porque a criança ela gosta também de alguma forma de saber um pouco o que vai acontecer na sequência, de ser um pouco previsível naquele passo a passo, né? Tipo, que isso também pode ser muito importante para você continuar mantendo um bom comportamento dos seus filhos ali, mesmo que estejam de férias, mesmo que estejam fazendo uma viagem muito longa, como, né, vocês estão fazendo agora. No cruzeiro eu e meu marido, a gente ficava sofrendo um pouco com esse negócio da rotina, porque a gente sempre foi muito regado com o lance da rotina. Uhum. A gente sempre colocou as crianças para dormir muito cedo, então 7h30 estourando, eles já estavam dormindo, tipo, foi sempre muito assim. E no cruzeiro, se a gente colocasse eles para dormir 7h30, eles perderiam muita coisa ali à noite, que a gente queria fazer também. Uhum. Os espetáculos eram mais tarde, né? Tinha os horários de janta e tudo mais. Então a gente ficava tipo, ai, eles vão sair da rotina. Quando a gente sair do cruzeiro, como que a gente vai fazer para voltar? Então a gente foi explicando para eles que ali ia ser diferente por pontos específicos. E nas primeiras noites, a Giovana dormia. Tipo, a gente ia pro espetáculo, ela dormia. Não precisa. Tipo, porque ela já estava acostumada. E olha que ela é mais aceleradinha para querer ficar acordada. Ela só dorme cedo porque o Mateu, ele é muito mais regradinho, assim, e ele sempre vai dormir, tanto que às vezes quando tinha visita em casa, ele falava, mamãe, eu quero ir dormir, e esquece, tipo, obrigada aí, visita, fui. Podia ser quem fosse, podia ser os meus pais, independente, ele falava que queria dormir e ia. E aí ela vai no embalo dele, porque, tipo, se meu irmão vai dormir, eu vou dormir também. E no cruzeiro, tipo, ela era a primeira a capotar. Só que ela é sem vergonha, ela gosta de comer. Então, o que ela fazia? Ela dormia o espetáculo inteiro e sabia que depois do espetáculo a gente ia jantar. Ou comer um lanchinho, alguma coisa. Então, ela dormia, terminava o espetáculo, ela já abriu o olho assim. Acordei. Vou comer, eu vou. Então, tipo, foram as primeiras noites. Depois eles começaram a acostumar, né, com o horário. E o horário era meio doido, porque cada noite adiantava 1 hora, depois voltava 1 hora, depois adiantava 1 hora de novo. Então era tudo muito maluco em relação ao horário. Então a gente fez o nosso próprio horário, tipo, desapegou desse lance do fuso no cruzeiro, senão você enlouquece.
E aí eles começaram a acostumar. E aí quando chegou mesmo na França, que a gente desembarcou, agora vamos voltar para a rotina, 7h30 na cama. Os primeiros dias foram mais complicados, porque aí não tava com sono, já tava acostumado que ficava acordado mais tarde. Mas aí aos poucos a gente foi meio que não forçando, não gosto da palavra forçando, mas preparando mesmo a hora do sono no horário que eles tinham que dormir, de fechar a janela, preparar, ó, a gente vai dormir, desligou a TV, fechou a janela, deixou escurinho, aí ficava rodando na cama, que nem as baratas, né? Tipo assim, e dormia. Aí acabou voltando, foi coisa de 1, 2 semanas, e acabou voltando a rotininha deles. Mas o lance da rotina, numa viagem dessa, por exemplo, 18 dias fora da rotina, depois voltar, é desafiador. Mas aí é regra, né? Tipo, vai dormir agora, vai ter que dormir. E aí começar a inserir novamente. A família Zac tá dizendo aqui, ó, que tá ficando animado para fazer um cruzeiro Eu vi, internacional já. amei o comentário. Ó, é para animar mesmo. E quando for, me avisa. Já pega as dicas Eu lá. adoro. E aí a Dó tá falando aqui, ó, que eles estão viajando há 6 meses e a rotina já ficou para trás faz tempo. Que vai ajustar quando voltar lá. Mas eu digo assim, quando fica bagunçado mesmo, quando você tá viajando, quando você tá de férias, né? Mas eu digo de você pelo menos explicar para a criança o que vai acontecer, sabe? Ter, tipo, olha, hoje de manhã, né? Ou um dia acontece isso, no dia você fala, hoje de manhã a gente vai fazer tal coisa, depois vai fazer tal coisa, e depois tal coisa e tudo para que eles, pelo menos no dia, saibam uma sequência de coisas, não fica assim tão desnochado, porque, gente, principalmente se seu filho é acostumado com rotina, quando ele se vê fora da rotina, isso pode criar um estresse, pode criar uma ansiedade na criança, e aí, por conta disso, você pode acabar tendo alguns problemas, alguns perrengues aí no meio do caminho. Então, se você explica, né, com antecedência o que vai acontecer ao longo do dia ou ao longo da viagem, é muito mais fácil, porque eles já estão preparados para o que vai acontecer. Então, você já diminui um pouco ali a ansiedade da criança, né? É, aqui a gente também às vezes dá uma. Tipo assim, né? Por exemplo, hoje a gente fez um dia total fora da rotina. Mas mesmo assim, antes eu tinha conversado já com as crianças. Eu preparei, olha, na quinta-feira a gente vai para um lugar assim, a gente vai ver isso, vai ver aquilo, fui explicando e tudo mais. E uma rotina que eu sempre assim levo em consideração muito. Que eu não sou muito essa pessoa rígida de rotina, não, mas eu entendi que ela pode me ajudar muito. É a rotina da noite. Fui muito chata com rotina. De falar pra pessoa não me visitar porque tava no horário das crianças dormirem. Eu sou esse tipo de pessoa. Mas, assim, pelo menos a nossa rotina da noite as crianças já sabem, sabe? Então, tipo assim, olha, à noite e é uma coisa que vai acalmando elas. A gente vai chegar, e aí a gente vai chegar em casa, a gente já tava no caminho, aí a Emily já tava assim, e a gente vai chegar em casa, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer nossa atividade? A gente... Falei assim, filha, quando a gente chega em casa, a gente vai fazer a nossa rotina da noite. Qual é a nossa rotina da noite? A gente vai lá, vai se acalmar. Se quiser comer alguma coisinha, a gente vai comer. Depois vai escovar o dente, vai ler a nossa historinha da Bíblia, que toda noite a gente faz o ano bíblico com as crianças. E depois você vai dormir. Ela já acalmou e ela quando ela chegou aqui em casa, ela já sabia o que ia acontecer, o que ia fazer, e isso aí vai. Não, não tô precisando sim para você também ficar escravo da rotina quando você estiver viajando. Sim, lógico. Antecipe para a criança o que vai acontecer, é bem importante. Não, é muito bom, assim. Ela saber que ela tem um cronogramazinho. Por exemplo, aqui aqui é muito frio à noite, então a gente costuma dar banho um pouco mais cedo nas crianças, porque a noite é muito gelado. Mas eles sabem que quando eu saio do banho é a hora que a gente já desliga tudo e vai pra cama. Então foi muito engraçado, porque eu já tomei banho mais cedo pra lavar o cabelo. Na hora que eu saí do banho, as crianças já olharam assim pra mim. Você já saiu do banho? Tipo assim, não era nem meio-dia. A gente já vai dormir? Eu, lógico que não, a gente acabou de acordar. Porque eles sabem que eu saio do banho, a gente já desliga tudo e eles vão pra cama. Então, tipo assim, ela sabe o que ela tem que fazer, por mais que ela não queira, por mais que ela queira ficar acordada, ou por mais que ela queira, sei lá, tipo, comer um doce antes do almoço, que seja, que os meus são muito formiga. Não sei se as meninas são muito formiga, mas os meus são muito formiga. Então, por mais que eles saibam que eles vão comer doce só depois do almoço, por exemplo, eles vão tentar. Eles vão tentar porque eles querem te testar, tipo assim, se rolar, rolou, tá tudo certo, né? Até eu. Mas constantemente testando a gente, né? Tipo, mas eles sabem a rotininha, mas eles vão seguir testando pra ver se der certo. Se der certo a primeira vez, amor, esquece.
Então, por isso eu sou chata, assim, com esses negócios. Mas, lógico, a gente vira e mexe e quebra a rotina também. Pra saber que não é, né, tipo, um exército, mas tem que ser feito algumas coisas. Então, é muito legal, assim. A rotina ela pode ser sua aliada, mas ela também não precisa se escravizar, né? Você tem que ter ela ali como auxiliadora. E o diálogo, né? A Glau até falou, a rotina aqui, a rotina lá da Glau, que tá 6 meses viajando, tá bem, tá bem sem rotina, mas ela sempre conversa muito. E eu sei que conversa muito porque a Helena é uma criança super comunicativa, super desinibida. E eu sei, Glau, eu sei que é justamente porque você conversa bastante com ela, explica todas as coisas, o que vocês vão fazer nos locais. E isso ajuda bastante. Super. A gente já tá a 55 minutos de live. Se vocês derem trela pra gente, eu e a Marina, a gente vai ficar conversando aqui, ó, até o dia amanhecer. Porque aqui já é 1 hora da manhã. Então, eu gostaria de saber de vocês. O que mais vocês teriam de dúvida para perguntar para a Marina agora sobre essa questão da adaptação familiar, ou da adaptação das crianças na viagem, ou sobre a experiência dela, né? Que ela já compartilhou aqui um pouco com a gente sobre a experiência dela do cruzeiro, sobre a experiência que ela está tendo durante 8 meses de viagem. Então, o que vocês tiverem de fazer de pergunta agora, esse é o momento, porque eu também não quero me delongar muito nesse assunto, porque eu sei que vocês devem ter outras coisas para fazer e estão cansados. Eu acho que eu só contei coisa boa. Acho que eu vou contar um perrengue pro pessoal não achar que é só coisa boa, Então, né? vai. O que você acha? Conta um perrengão aí. Então, o povo acha que é tudo perfeito, né? Tipo, uma conversa. Vou contar um perrengue, então, com as crianças. Pra vocês verem que a gente passa perrengue também viajando. Com certeza você já passou perrengue com as crianças. Então, deixa eu contar um perrengue aí que eu lembrei agora. A gente também viaja ficando em casas de house sitting, cuidando dos bichinhos. E teve uma casa especial que a gente teve que se separar. Tipo, eu e meu marido, a gente se separou. E ele ficou na casa. E eu fui com as crianças para outra, isso em Londres. Imagina, né? Eu, uma mochila de 40 litros, eu sou uma perdida no mundo, tá, gente? Eu, sem GPS, eu não chego na esquina. Você me deixar na esquina e falar volta, eu não volto. Então, tipo, essa sou eu em Londres, tipo, no centro de Londres, ali com 2 crianças e uma mochila de 40 litros. E o meu marido ficou na outra casa, a residência era meio longe, não tinha como ele ir com a gente para depois voltar, meio inviável. E a gente foi. Ele levou a gente lá na estação de trem, e embarquei no trem com as crianças e fui. Essa casa que a gente ia ficar em Londres era coisa de 2 horas e 40 minutos da casa que a gente estava. Já era bem longinho. Uhum. E beleza, fui com as crianças, a gente foi de trem, e bora lá. Acho que a gente pegou uns 2 trens, um ônibus, uma coisa assim. E aí, quando a gente chegou na casa lá em Londres, que eu toquei a campainha, um senhor abriu a porta com uma cara de oi, eu não estava esperando ninguém. E aí, as crianças já estavam super cansadas, já era hora do almoço, assim, a gente tinha saído super cedo. E ele olhou pra minha cara e falou: não conheço ninguém com esse nome. Eu perguntei se a anfitriã estava na casa. Ele: não conheço ninguém com esse nome. Aí eu: como assim? Aí ele: não, eu não estava esperando ninguém. Aí eu: meu Deus do céu. Aí eu voltei pra rua com as crianças e olhei o endereço. Falei: gente, o endereço tá certo. Esse homem tá doido ou eu tô muito maluca. E aí eu mandei mensagem pra anfitriã. Falei: olha, eu tô na frente da tua casa, um senhor abriu. Eu pensei, às vezes tem um pai ou um vô, né, que não sei, sei lá. Aí eu falei: eu tô na frente da tua casa e o senhor falou que não é aqui. Aí ela: mas não tem nenhum senhor em casa, onde você tá? Aí eu mandei o endereço. Gente, passada. Existem 2 endereços iguais em Londres. O mesmo nome de rua, o mesmo número, tudo. E eu tava, obviamente, no lugar errado. Eu podia ter ido pro certo? Poderia, mas não fui, óbvio. E aí eu tava com 2 crianças, tipo, e aí eu fui ver o endereço dela, era só do outro lado de Londres. Eu, tipo, ia ter que viajar mais 2 horas e meia para chegar no endereço certo. Isso hora do almoço, as crianças com fome, a gente já tava todo mundo cansado. A gente tinha andado da parada do ônibus até essa casa 22 minutos, mais ou menos, que não era perto, assim, do ponto. Uhum. E aí, o que você faz numa hora dessa? Perrengue com criança. Eles podiam ter causado horrores e começar a chorar, e enfim, causa aéreo, né, que nem eu brinco.
Mas não, tipo, a gente estava preparado para qualquer coisa que pudesse acontecer. Eu tinha lanchinho na mala, então, tipo, já distraí, porque os meus é na base da comida, então tem que ter lanchinho. Nossa. Então, o lanchinho já resolvi o rolê ali. Gente, foi muito cansativo, foi bem desafiador. Então, o fato de estar viajando com crianças também tem perrengue, não é só culpa das crianças. Então, tipo assim, o perrengue não aconteceu porque as crianças causaram um perrengue. Tipo, a gente se perdeu real em Londres, foi pro outro lado da cidade, mas aí veio o preparo, né? Tipo, aí eu peguei, antes da gente sair da casa errada, eu conversei com eles, falei, gente, a mamãe é uma perdida, vocês sabem. Joga real. A mamãe é uma perdida, vocês sabem, a gente veio pro endereço errado, não é essa casa, e a gente vai ter que ir pra outra casa. E aí tentei pegar Uber, o cartão não passava, porque falava que o cartão não era. Meu, aí quando começa a dar, sabe? Tudo acontece nessas. E aí eu falava, a gente vai pegar o Uber. Ó, a gente não vai mais pegar o Uber, porque o cartão não tá passando. E eu ia explicando tudo isso pra eles. Ó, a gente vai andar de volta aqueles 22 minutos pra pegar o trem. Então, tipo assim, é ir preparando. E o bom deles terem já essa visão de saber o que tá rolando e aceitar se as coisas mudarem, foi muito boa. Sim. Mas é desesperador. E também tem perrengue na viagem. Você falou da comidinha aqui, só para concluir, eu vou falar isso, né? Mas é outra coisa que é muito importante também quando a gente pensa em viajar com crianças, seja para longa distância, seja para curta distância, sempre tenha comida e roupa extra, porque a minha pequenininha a Chloe, se acontece qualquer coisa e mancha a roupa dela, ela fica, mãe, minha roupa tá manchada, não quero mais. Para você evitar esse caos aéreo também. Olá, já vai preparada, tá vendo? Estratégicas ali para diminuir esse estresse que você pode estar passando. Super, é isso mesmo. Tem que estar. É o bom que a gente conhece os nossos filhos, então a gente sabe as necessidades deles. Se os meus são baseados a comida, eu tenho que estar sempre com comida, entendeu? Tipo, seja o que for. Tipo, quando a gente foi roubado em Dublin, eles viram eu chorando e tudo mais. E eu distraí eles com pirulito. Então, tipo, se não tem nada ali, é muito mais desesperadora a situação, né? Tem que ter alguma coisa pra. Exato. A família Zack tá falando que ela sempre diz que os perrengues fazem parte das histórias, né? São Exatamente. é verdade. Se a gente começar a falar sobre perrengue aqui mesmo. Porque no fundo as pessoas querem saber dos perrengues. Porque das coisas boas, normal, foi tudo bom. Mas os perrengues é que são bons pra gente contar. Agora vamos lá. Vou ter que me despedir de vocês, porque já tem 1 hora de live. Mas deixa eu só deixar um anúncio aqui para quem se interessou, principalmente pela história do Cruzeiro da Marina. Você tem uma live gravada no seu perfil sobre isso, não tem? Tenho sim. Eu fiz uma live já faz um tempinho. Tá. Mas eu tô falando mais lá, falo sobre os valores, falo do site que a gente pesquisou, que a gente comprou o Cruzeiro, tem tudo lá. Se você puder, assim, ajudar a nossa vida depois, tipo, colocar ela nos stories, assim, para ficar mais didático, para as pessoas irem direto para essa live, alguma coisa do tipo. Depois lá nos stories. Então, entra lá no perfil da Marina, eles e eu por aí, já segue eles e já assiste essa live. Todos os conteúdos que ela tá postando, que ela tá contando. Ela tá, inclusive, fazendo agora um documentário sobre a vida dela, que é a viagem antes da viagem. Toda essa preparação aí que ela teve antes de fazer essa viagem. Tem muita história para contar. Eu tinha que compartilhar essas histórias muito loucas. De muitas vezes que eu me perdi, inclusive. Muita coisa para contar ali, vai ser legal. Muito bem. Então, gente, muito obrigada a todos vocês que fizeram parte dessa live, que ficaram aqui conosco. Muito obrigada, Marina, você que resolveu participar, que aceitou o convite de vir aqui conversar. E saiba que esse espaço aqui está aberto para você vir muitas outras vezes, a gente conversar sobre muitas outras coisas, porque assunto é o que não falta aí pra gente, não é mesmo? Eu que agradeço. Hoje, Dia Internacional do Obrigado. Muito obrigado pelo convite, amei de verdade. É sempre bom falar sobre viajar com criança, assim, que é uma bandeira que eu levanto muito. Muita gente na internet fazendo vídeo falando que viajar com criança é ruim e fazendo com que famílias acreditem nisso. Infelizmente, muita gente acredita, porque tem muita gente falando isso. Então, é mais fácil acreditar na multidão falando que é ruim do que nas poucas pessoas falando que é bom. Então, toda oportunidade que eu tenho para falar sobre isso, eu valorizo muito, porque eu acho muito importante.
Eu quero muito ver outras famílias, crianças viajando, quero muitos amiguinhos viajantes para os meus filhos, né? Tipo, para as meninas, a gente juntar essa criançada viajante toda por aí. E eu acho muito importante isso que você tá fazendo, tipo, todas as quinta-feiras live. Gente, guerreira, valorizem muito as lives dessa menina, porque vê se isso é hora de estar acordada. Tem duas filhas pequenas, uma hora dessa fazendo live, conteúdo gratuito para vocês, então valorizem muito esse conteúdo. É de muito valor. E é muito legal conversar sobre família com criança, incentivar essas famílias a fazerem isso de alguma forma. E obrigado mesmo pelo convite. E eu te espero no meu perfil pra gente bater papo também. Então, próxima, todo mundo aqui, gente, a gente se encontra lá no perfil deles. Combinado? Um grande beijo. Durmam bem, fiquem com Deus e tchau, tchau. Tchau, obrigadão.